Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 18 de outubro, da 29ª semana do Tempo Comum. A igreja hoje celebra a festa do evangelista São Lucas. Não é apóstolo, não? É evangelista. Ele provavelmente, depois da conversão, foi discípulo de São Paulo e acompanhou Paulo na sua missão. Ele é o autor, óbvio, do evangelho que vem com o seu nome, mas também é o autor dos Atos dos Apóstolos, ou seja, até a gente poderia pensar que ele, como médico, né, porque exerceu um tempo a profissão de médico, tinha mania de ser um meio historiador, de relatar. Só que se você pega o Atos dos Apóstolos, é muito mais do que um relato frio histórico da igreja nascente. É quase como uma espécie de história que anuncia, né, que proclama a ressurreição de Cristo vivente na história da igreja que nasce, né, nos inícios. Por isso é uma grande alegria hoje celebrar a festa deste evangelista hoje, né, na igreja. Por isso as duas leituras da missa de hoje, da festa deste nosso evangelista, Lucas. A primeira é da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 10 ao 17. Aqui Paulo coloca muitas dificuldades, né? Fulano que o abandonou, etc. Né? Ele ficou sozinho, foi perseguido, foi desprezado, tanta coisa. Ou seja, Lucas, quando está acompanhando Paulo, acompanhou não só a parte boa, formação de comunidade, sucesso, não, acompanhou as dificuldades. E é bem provável que, como acompanhou Paulo um tempo, conhecia todas as cartas do apóstolo e viu a força da sua pregação, tudo aquilo, ou seja, conhecia a linguagem paulina, que talvez alguma coisa dela esteja no seu evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Porém, é um homem que viu a força da fé, da palavra, na vida dos irmãos e a obra que ela causa, mas também a força, da perseguição ao evangelho daqueles que se recusam de acolher a palavra. Que coisa difícil. Se nós de verdade nos abríssemos à obra de Deus, acolhêssemos a palavra, acolhêssemos a graça de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Ontem o evangelho do domingo terminava o evangelho dizendo que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos, não todos. Porque no fundo, o Senhor morreu por todos, sim, mas nem todos acolhem esta salvação oferecida pelo Senhor. Por isso a salvação é para muitos, não para todos, porque eu tenho que me abrir à graça. E aqui Paulo, hoje, escrevendo a Timóteo, coloca as dificuldades da evangelização, mas é bonito como ele termina este trecho da leitura, né, da carta de Timóteo hoje. Ele diz assim, olha, oxalá, mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças diante de tanta dificuldade, perseguição, problema. Ele diz que apenas Lucas o acompanhou, está com ele. Mas ele sentiu o consolo de Deus e ele fez com que a mensagem, ele me deu forças, e ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. E este é o mais difícil. No meio, às vezes, das nossas dificuldades, problemas e tudo, não perder a força de anunciar o Evangelho na sua integralidade. Às vezes a gente corre o risco de, no meio na perseguição, no meio das dificuldades, para não sofrer tanto, aliviar um pouco. Não querer anunciar com tanta força assim para não causar mais dificuldade ainda, mais problema do que eu já estou passando. E aqui Paulo, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, não perde o ânimo, o Senhor lhe dá força de anunciar com vigor, ou como ele diz aqui, na integralidade do Evangelho. Por isso,
é um convite para você e para mim hoje, meu irmão, minha irmã, no meio das nossas dificuldades, problemas, não podemos enfraquecer o anúncio de Cristo, o nosso testemunho, a nossa vivência dele. Sim, no meio de todas as dificuldades e problemas, com certeza. Mas é aí que o Senhor quer usar do nosso testemunho, da nossa vivência da fé em Cristo, para ser uma luz para o mundo. E por isso não podemos enfraquecer, com medo de, pegar leve para ter menos problemas, sofrer menos. Não, não ter medo de sofrer por causa do Evangelho. Mesmo que vivê-lo na sua integralidade nos cause problema, nos cause dificuldade. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9, é o envio dos 72 discípulos, 2 a 2, sem bolsa, sem alforje, sem sandália, não? No ir de casa em casa, na casa que os acolhem, a paz, etc. Ou seja, Lucas é aquele que de verdade, como ele viveu a missão, ou seja, depois da conversão, o que ele conhece da igreja? O que ele conhece? Ele participou da missão com Paulo, viu as igrejas, não? As comunidades nascendo, se formando, ou seja, ele viu o evangelho vivo, a igreja, a missão. Ele viu este evangelho no qual ele descreve as orientações de Jesus para a missão, mas porque ele viveu a missão. Lucas é aquele que viveu de perto o que é o missionário, o apóstolo, aquele que anuncia, não colocar sua confiança na bolsa, no alforje, no dinheiro, na estrutura, viveu a precariedade do evangelho, ser acolhido, ser rejeitado, talvez junto com São Paulo passar fome, não sei. Ou seja, ele viveu este evangelho em primeira mão. Significa que aquilo que ele descreve, não só aqui no evangelho, mas também nos Atos dos Apóstolos, é uma experiência da força do Evangelho para anúncio da Boa Nova de Cristo. Então, às vezes, a gente coloca tanta coisa para vir primeiro, criar não sei que N condições para poder anunciar a Cristo, e ele, Lucas, acompanhou Paulo neste ardor missionário de Paulo, de ir às sinagogas, de anunciar a Cristo, de fundar pequenas comunidades, de ir criando a igreja. Ou seja, ele viu da onde? Do nada, de uma realidade que não tinha estrutura, sem bolsa, sem dinheiro, sem alforje. Ou seja, a força da missão está no anúncio. E aquele que acolhe, primeiro se cria a igreja, conjunto de pessoas alcançadas pelo anúncio do Evangelho, pela Boa Nova de Cristo. Depois você faz a estrutura da igreja, a capelinha, a paróquia, o que você quiser. Nós não podemos fazer o inverso. Primeiro criar a capela e depois achar que se reúne a igreja. Não, a igreja são as pessoas que acolheram a Cristo. O lugar onde eles se reúnem pode ser uma garagem, uma grande salão. Depois você pensa e se preocupa criar templo. Igreja não é a multiplicação de capelas ou de igrejas, ou de estruturas. Igreja são as pessoas que reúnem no lugar, seja para rezar, mas fundamentalmente para celebrar a Eucaristia. Este mistério do amor de Deus se reúne ali para de verdade poder viver, celebrar, não agradecendo, elevando esta grande ação de graças a Deus. Por isso aqui São Lucas viu este evangelho de perto. O que é o anúncio do evangelho, o que é ser acolhido, o que é ser rejeitado. Por isto, é um evangelho hoje que pode nos ajudar e nos dar força neste mês de outubro, que é o mês da missão, e entender o que é a missão. A missão não é fazer coisas, a missão é proclamar as maravilhas de Cristo, e aquele que acolhe a boa nova do Evangelho, quem sabe, começa a fazer parte deste Evangelho, parte da igreja, parte do corpo de Cristo. Depois virá a estrutura. Por isso a igreja nascente
não estava preocupado em ter um templo, um lugar, não. Celebrava nas casas, nas catacumbas, onde dava. A igreja primeiro se preocupou em anunciar, proclamar a boa nova de Cristo. Muito mais tarde se preocupou com construção de igreja, de basílica, de templo. E isso é posterior. Primeiro você tem que criar a igreja. Hein? E por isso aqui, Cristo envia os discípulos 2 para anunciar: o reino de Deus está próximo de vós. Quem acolhe, que bom. Quem rejeita, puxa vida, que pena. Né? Por isso aqui Jesus no Evangelho anima os seus discípulos a entenderem que o negócio é o anúncio, a força do anúncio. Ir de cidade em cidade, anunciar, proclamar o reino de Deus, curar os doentes, ou seja, dar os sinais de que com eles acompanha Cristo, a sua graça, o seu amor, a força do seu Espírito. Que é isto que deve acompanhar a cada um de nós. Ter a certeza de que onde se baseia a igreja, na força do anúncio do Evangelho. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, hoje na festa desse evangelista, a colher a palavra. É um homem que quis colocar no papel um evangelho para que nós recebamos a força viva de Cristo na nossa vida, nesta linguagem do evangelho, que não é só relatar historicamente o que aconteceu com Cristo, e na força deste ato dos apóstolos, que não é só descrever o que aconteceu com a igreja nascente como um relatório, como um diário. Não. É colocar que a força deste querigma, deste anúncio de Cristo para aquele que o acolhe. Eu espero que eu e você sempre acolhamos a boa nova de Cristo na nossa vida, para de verdade ver o fruto desta acolhida do Evangelho na nossa vida. Por isso hoje, como oração, eu vou fazer a oração coleta da missa de hoje, do dia deste evangelista São Lucas. Oremos. Ó Deus, que escolheste São Lucas para revelar em suas palavras e escritos o mistério do vosso amor para com os pobres, concedei aos que já se gloriam do vosso nome perseverar num só coração e numa só alma, e a todos os povos do mundo ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.